Oi, gente. Apareci novamente, ressuscitei. Quanto tempo, né, gente? Eu acho que umas 3 semanas que eu não coloco um vídeo no canal. Nós terminamos aquela série da colocação dos pronomes e depois nunca mais, desapareci. A única coisa que eu fiz assim foi concluir o envio de livros para os inscritos top desse canal. Desse canal, acredito que esteja quitado. Do outro canal, eu ainda estou enviando livros para o inscrito top e para aqueles que fizeram Pix. Mas deste canal, nesse sentido, eu acho que está tudo em dia. Gente, então os motivos de eu ter desaparecido, não vou repetir, que vocês que já me conhecem, ou pessoalmente, ou aqui pelo canal, já sabem, né? Minhas crises de doença autoimune. Então, tive numa crise, graças a Deus, não crise de dores muito fortes, como é o caso quando a minha crise é de reumatismo, mas crise de desânimo total, tendo em vista o efeito dos remédios que a gente toma justamente para esses tipos de doença autoimune, né? Que eu tenho reumatismo, eu tenho asma, eu tenho alergia, eu tenho obesidade, que hoje em dia também já começa a ser incluído na lista de doenças autoimunes. Então, doença autoimune é o que não me falta. Se por um lado a gente fica tranquilo, porque não é nenhum vírus, não é nenhuma bactéria, não é nenhum fungo, por outro lado a gente fica um pouco assustada porque é o organismo da gente contra a gente mesmo, né? E parece mentira, é muito difícil a gente conseguir equilibrar ou conseguir controlar isso. Mas enfim, um dia de cada vez. Nós terminamos a colocação do pronome, que a gente estudou a próclise, a mesóclise e a ênclise, e hoje eu pensei em começar com vocês a classificação das orações, que eu sei que é um tema bem difícil, que os alunos acham bem difícil, desde lá do ensino fundamental, ensino médio, vestibular e depois até quem porventura tenha feito o curso de letras. Para a gente conseguir classificar as orações, primeiro a gente tem que pensar nos períodos, no período simples e no período composto. Então, a primeira coisa que a gente tem que examinar ao classificar as orações é que tipo de período é esse? É um período simples, ou seja, é um período que tem uma única oração, um único verbo? Se é um período simples, tem uma única oração, e essa única oração a gente vai chamar de oração absoluta. Por outro lado, se naquele trecho que a gente está examinando tem mais de um verbo, a gente já automaticamente já vai ver que tem mais de uma oração. Se tem mais de uma oração, vai ser um período composto. E esse período composto, conforme, vai ser por subordinação, vai ser por coordenação, ou vai ser por subordinação e coordenação ao mesmo tempo. E como é que a gente vai ver se é subordinação, se é coordenação, ou se é subordinação e coordenação ao mesmo tempo? A gente vai ver basicamente pelos conetivos. E quem são esses conetivos? Nada mais são do que as conjunções. Então, para classificar essas orações depois em subordinadas substantivas, etc., em adjetivas, nós vamos ter que primeiro ver que tipo de período é, simples ou composto. O simples tem oração absoluta, o composto é por coordenação ou por subordinação, ou por coordenação e subordinação,
e depois a gente vai classificar essas orações, tá? Então eu coloquei aqui no quadro classificação das orações. Primeira coisa que a gente vai ver, que tipo de período é simples, quando tem uma só oração, tá? Então botei aqui, a lua é o símbolo da saudade. Então, um verbo só, uma oração, é a oração absoluta, como se chama. Depois, período composto. O período composto tem mais de uma oração, tá? Tem duas ou mais orações. Então, botei um exemplo aqui. A sorte faz os parentes e a escolha faz os amigos. Então, tem dois verbos aqui, tem duas orações. E aqui já tem um conectivo, ó. Então, depois, nas próximas aulas, a gente vai classificar essas orações aqui e vai ver se esse período composto aqui é por coordenação, é por subordinação ou é por coordenação e subordinação. Na próxima aula nós vamos ver, tá? E assim a gente vai ver a classificação das orações, tá bom? Sempre com exemplos. Então, gente, por hoje é isso. Ficamos, então, com o início da classificação das orações e até o próximo vídeo. Nos próximos vídeos, eu vou divulgar o inscrito, os ou as inscritos top do último trimestre, que eu não me lembro qual foi. A gente está meio atrasado, mas agora, como eu já botei em dia os livros do inscrito top desse canal, então daí eu já parto pro trimestre que está atrasado, tá bom? Por hoje é isso, então, gente. Peço desculpas por essa irregularidade no envio de vídeos, mas como o nosso canal não tem um compromisso, assim, com o número de inscritos ou com o número de horas, né? Eu faço assim, até para me distrair um pouco, porque uma vez professora, sempre professora, então essa irregularidade do ponto de vista do funcionamento do canal não prejudicou muita coisa. E da monetização também não, porque a gente está bem no iniciozinho, tem 70 inscritos, tá? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!